Saudação de paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é seu amigo e irmão em Cristo, presbítero Victor Oliveira. Nós servimos ao Senhor aqui na Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, a localidade de Itatiaia, e com muita alegria hoje eu quero compartilhar com você mais um resumo da revista A Doutrina de Cristo, do pastor, o autor da revista é o pastor Walter Basto, da nossa igreja de Mogi das Cruzes, pastor, escritor, professor, teólogo, é uma bênção. E a revista desse semestre que nós estamos estudando aqui, o tema é a doutrina de Cristo, você está vendo aí a revista aí no nosso canto, no seu canto aqui, amém? E é uma revista boa, gostamos muito dessa revista. Nós finalizamos agora nessa semana aqui em nossa igreja e eu quero compartilhar com você esse momento com os irmãos, o resumo, incentivar você que ainda não conhece a revista da OBPC, da nossa editora, muito bom também, de muita qualidade. São pessoas estudadas por Deus, são pessoas abençoadas por Deus, estudadas, teólogos de muita valia. Tem muita revista boa e a de hoje nós estamos o pastor Walter Bastos, amém? Com muita alegria nós estamos aqui passando um resumo da revista e essa é a lição 5, os atributos morais de Cristo, amém? O objetivo aqui da lição é mostrar que Jesus é absolutamente igual ao Pai e as suas ações correspondem à sua natureza divina. Amém? Vamos orar? Pai, queremos louvar o seu nome, te glorificar e te exaltar por mais um momento que nós estamos aqui aprendendo na sua palavra. Afinal de contas, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado por esse tempo precioso que nós estamos aqui sendo entregue para poder aprender mais da sua palavra. Alcance esse irmão que está do outro lado da tela, do celular, do monitor. O Senhor venha continuar abençoando, dando sabedoria, abrindo, Senhor, as janelas do céu, abençoando o teu servo e a tua serva. Em nome de Jesus, que esses vídeos vão alcançar pessoas, ó Pai, aonde que eles estiverem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então já pega a sua Bíblia, deixa aberto em Mateus 11, 29, em 1 Coríntios 11, 1. Já quero também agradecer você, amém? Chegamos aí à marca de 200 inscritos, nos chegam a faltar 2 ou 3 pessoas para chegar à marca de 200 inscritos. Eu já quero agradecer para nós que temos aqui, iniciando do zero, começando um pouco, amém? Mas aproveitando as ferramentas que tem na nossa mão. Afinal de contas, nós temos que fazer tudo que está no nosso alcance, que nós podemos fazer, amém? O que é para nós fazermos, nós iremos fazer. Eu aproveito o meu tempo aqui, criando os vídeos, editando com amor, carinho, capricho, o melhor que eu posso, para junto poder estar levando um conteúdo de qualidade para os irmãos. Então, já deixa aqui a sua inscrição, é muito importante, deixa o seu link aqui, tá bom? Para o YouTube entender que é um vídeo relevante e vai poder enviar para outras pessoas ali, tá bom? Depois deixa aqui qual é a sua igreja, se você também é o Brasil para Cristo, de qual Brasil para Cristo você faz parte, cidade que eu digo, amém? Vamos para a lição 5, os atributos morais de Cristo, amém? Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Já disse o objetivo da lição. A introdução. Vimos nas lições anteriores que Jesus Cristo é tanto divino como humano. Vimos também que pelo fato de ser Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, oferece um sacrifício perfeito de si mesmo a Deus em nosso lugar, e também por meio da sua plena humanidade, pode tornar-se no seu mediador entre nós e o Pai, mas também o sumo sacerdote e o Salvador. Incomparável sobre isso, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para sermos misericordiosos, fiel, o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer proposição pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu tem sido tentado e poderoso para socorrer os que são tentados. Algumas referências em Hebreus 2, dos 17 ao 18. Mas então vejamos o seguinte: as virtudes do caráter e comportamento do nosso Senhor Jesus, que também são inseridas nos salvos.
por meio do nosso nascimento e da santificação contida, sob a liderança amorosa do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:16 ao 18. É a referência que o pastor Walter Bastos passando para nós nessa introdução. Amém? Como eu já disse, o objetivo é mostrar que Jesus é absolutamente igual ao Pai e as suas ações correspondem à sua natureza divina. Vamos para a exposição da lição 5. A Bíblia fala dos atributos morais de Cristo. Diante de uma multidão marcada pelo sofrimento, Jesus Cristo ofereceu alívio e reiterou a sua compaixão, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Referência em Mateus 11:29. Como vimos, o nosso mestre é manso e humilde. Essas duas qualidades ou virtudes de caráter revelam apenas uma parte dos atributos morais que ele possui. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Referência em 1 Coríntios 11:1. Aqui está um alvo que vale a pena estabelecer para a nossa vida, mas em relação à lista completa das qualidades éticas morais do Senhor Jesus. Estudaremos apenas as mais citadas no Novo Testamento. Amém? Então vamos falar da referência mais citada no Novo Testamento a respeito dos atributos morais de Cristo. Jesus é santo, puro e imaculado. Jesus é santo, puro e imaculado. É um dos atributos morais de Cristo. Fala da sua moral. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Está em 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15 ao 9. Sua santidade foi testemunhada tanto por pessoas comuns como pelos apóstolos, até por demônios, referência em Marcos 1:25. Mas o testemunho do Pai falava mais ainda quando uma nuvem luminosa envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me é comprazido. E ele ouviu. Mateus 17:5. Jesus Cristo também é amor. Estamos falando aqui dos atributos morais de Cristo, que ele é santo, puro e imaculado, e o Pai testemunhou isso, e agora iremos falar de Jesus Cristo também é amor. Ele é a manifestação máxima do amor de Deus. Está em João 3:16 ao 17. E a referência também em Romanos 5:8. Vamos ver essa referência? Em Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos achar aqui. Romanos 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então nós éramos aqui pecadores, e mesmo assim o Senhor, Ele nos amou. Amém, queridos? Ele nos amou. Amém? Referência boa em Romanos 5:8. E do início ao fim do seu ministério terreno, o amor sempre esteve presente em tudo que falava e fazia. O amor, como parte do caráter de Jesus Cristo, não é apenas um sentimento caridoso, altruísta, desejar bem aos seres humanos, mas também uma atitude que envolve todo o seu ser. Está escrito que ele nos amou até o fim. João 13:1. Versículo 1, né? Ou até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2:8. Jesus ama profundamente o ser humano. Nós somos amados por Deus. Amém? Jesus, Ele ama profundamente o ser humano. Amém? A Bíblia diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Referência em João 15:13. E ainda em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Referência Efésios 5, do 1 ao 2. É uma amostra do amor de Jesus, transparece na segunda multiplicação dos pães e peixes, pois vendo a multidão que seguia por inúmeros dias, disse: eu tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias
que permanecem comigo e não têm o que comer. Ou seja, Jesus teve amor, compaixão com aquelas pessoas no deserto que estavam ali paradas para ouvir Ele. Quantos dias que eles estavam ouvindo? 3 dias e 3 noites. Jesus teve compaixão. Ou seja, o que é compaixão? Compaixão é você se colocar na dor, é você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Nós possamos ter mais compaixão em nossas vidas. Amém? A referência desse texto em Marcos 8:2. Como afirmamos antes, o grande diferencial do amor de Jesus é o que ele não ficava só na compaixão. Ele sentia o mesmo que os outros, ou se colocava no lugar dos outros, é o que eu disse aqui. Mas fazia algo sair em socorro dos que padeciam de algum mal, a fim de mudar a sorte dele para melhor. Jesus, ele não somente tinha compaixão, mas ele mudava a vida de pessoas. Ele fazia algo para pessoas ali. Ele fazia algo para que as pessoas viessem se sentir pessoas melhores, para mudar a sorte daquelas pessoas, mudar a vida daquelas pessoas. Então, nós temos que orar, nós temos que ter compaixão e, se puder, fazer algo para poder ajudar as outras pessoas. Amém, queridos? Melhorar, tornar a pessoa um pouco melhor, estender a mão, ter paciência para poder levantar outras pessoas para guerrear com a gente do nosso lado. 2. Outra virtude do caráter de Jesus Cristo. Como falamos antes, a lista de virtude própria do Senhor Jesus é semelhante à de Deus, Pai. Precisaríamos de muito espaço minuciosas pesquisas para listar todas elas, mas vejamos na sequência, mais algumas que inclusive devem constar em nossa lista, ou alvo de necessárias mudanças, porque a Bíblia Sagrada diz o seguinte: sobre essa verdade andemos dignamente, como em pleno dia, mas em orgias, bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. Amém? Em suma, a Escritura revela claramente como Cristo se comportava. Observe, Jesus, ele foi zeloso pelas coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos ser um pouquinho igual a Jesus, andar de uma forma diligente. Nós precisamos ali se parecer um pouquinho com Cristo. E para nós, se parecer um pouco com Cristo, a Bíblia, ela vai nos ajudar a nos sermos pessoas melhores a cada dia que passa. Amém? Jesus, ele foi zeloso pelas coisas de Deus. Você tem sido zeloso? Você tem sido zelosa pelas coisas de Deus? Tem ido à casa de Deus com alegria? O salmista, ele diz o quê? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui eu abro um parênteses, porque tem pessoas que acostumou de ir à igreja, não tem mais zelo pelas coisas do Senhor, não carrega mais aquele temor. Que nós possamos, irmãos, ter zelo, cuidar. Se você é um instrumentista, trate bem o seu instrumento, e tudo que você for louvar ali vai ser para a glória de Deus. Se você é um pregador, se dedique, ore, busque sempre, que eu tenho certeza que você, quando você tem zelo às coisas de Deus, Deus, ele sempre vai nos recompensar. Seja zeloso, zelosa pelas coisas de Deus. Amém? Foi no templo em Jerusalém que o mestre revelou o zelo pelas coisas de Deus. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou a mesa, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. João 2, olha só, vamos ver essa referência? João, Evangelho de Jesus Cristo, quando escreveu João, capítulo de número 2, verso de número 15. Eu vou ler para os irmãos. Amém? Cadê aqui? João, capítulo de número 2, do 15 ao 17. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambidores e derrubou a mesa. E disse aos que vendiam pombos: tirai-o daqui,
estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu tirar aqui. Nós precisamos ter zelo. Nós precisamos ter zelo pela casa do Senhor Jesus. É uma importância. Quando você limpa a igreja, quando você cuida da casa do Senhor. A igreja é um local onde os santos se reúnem para poder adorar. Em Efésios diz que nós fazemos parte de um corpo que Cristo, ele é o cabeça. Amém? Só que quando fala ter zelo nas coisas do Senhor também, abrange várias situações. Por exemplo, nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Se ele habita dentro de nós, a casa sempre tem que estar limpa para ter o Espírito Santo de Deus em todas as áreas. Isso aqui é um assunto para um outro vídeo até. Mas o nosso corpo, o nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós iremos fazer um vídeo de perguntas e respostas. Se tiver alguma dúvida, digita aqui nos comentários aqui. Nós iremos fazer mais um vídeo para os irmãos aí, para acrescentar um pouquinho mais do seu conhecimento. O Senhor Jesus lembra o Salmo 69:9. E por meio desse comportamento condena a irreverência e a falta de temor a Deus que alguns revelam quando lidam com as coisas sagradas de Deus. Jesus sempre agia em simplicidade. Cristo respondeu para a agitada Marta o seguinte: andais inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Simplicidade é o contrário exato à sofisticação. Esse era o estilo da vida do dono do mundo. Por isso respondeu a outro discípulo, que revelou o desejo de segui-lo. As raposas têm seus covis, as aves dos céus o ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58. Ao que tudo indica, muitos de nós temos grande dificuldade de deixar o conforto de nossa casa para fazer missões em lugares difíceis, como em muitas áreas da África ou do Nordeste brasileiro. Como Jesus não havia ostentação de forma alguma. Isaías 53:2, Filipenses 2:7. A simplicidade é o impedir de acumular riquezas na terra. Mateus 8:20, Lucas 8:3. Muito ao contrário, elas os ajudavam a manter uma vida marcada pela simplicidade ou modéstia. Jesus sempre foi paciente e longânimo. O que é longânimo? Longânimo é aquele que sempre está dando oportunidade, sempre está dando tempo para a gente, sempre está ali dando oportunidades para nós. E você tem sido igual a Jesus? Tem sido longânimo com alguém? Tem dado oportunidade para as pessoas? Ou você é daquele tipo que pisou no seu calo? Já era. Quando nós somos um pouquinho igual a Jesus, nós somos mansos e humildes. Amém? O cachorro está agitadinho aqui no quintal, mas está todo mundo me entendendo, me ouvindo muito bem aqui, né, irmãos? Espero que sim. Jesus sempre foi paciente e longânimo. A paciência e a longanimidade são exercitados nos relacionamentos interpessoais de Jesus Cristo. Agia desse modo diante das limitações, fraquezas humanas. Por exemplo, depois de sua ressurreição gloriosa, ele confrontou paciente, brandamente, um discípulo que vacilou na fé. Repare, e logo disse a tua mãe: põe aqui o dedo e ver as minhas mãos. Chegam também as mãos e põe no meu lado. Não sejam incrédulos, mas crentes. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, credes? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, do 27 ao 29. Mais tarde, fez o mesmo com Pedro, a fim de curar sua alma de qualquer sentimento nocivo. Jesus, ele é longânimo, paciente. Que nós possamos ser pacientes com pessoas, longânimo, dar mais oportunidades para cada uma das pessoas. A coragem de Jesus, mais um, né? O mestre também revelou grande coragem na hora de confrontar os maus. Por exemplo, quando condenou a hipocrisia religiosa
dos escribas e fariseus que tanto o perseguiram. A referência em Mateus 23, do 13 ao 36. Mas dias antes da sua crucificação, e diante do temor dos discípulos, Jesus foi capaz de encorajá-lo, dizendo: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus iam adiante dos seus discípulos. Estes admiravam e o seguiram, e tomando de preensões, e Jesus, tornando-o, levaram à parte os 12. Passou a revelar-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios, e hão de encarnecê-lo e cuspir nele, açoitá-lo-ão e o matá-lo-ão, mas depois de 3 dias ressuscitará. Referência em Marcos 10, do 32 ao 34. Na noite anterior da sua morte, Jesus encarou os seus algozes, enquanto outros fugiram amedrontados. Por fim, Jesus Cristo sempre demonstrou grande disposição para o trabalho. Por isso ele declarou o seguinte, depois de curar um paralítico no dia de sábado: mas ele lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não era uma pessoa que ficava mostrando os dentes, sorrindo toda hora e todo mundo, mas a alegria de obedecer a Deus ou de ver pessoas restauradas era parte permanente do seu caráter. João 11, 15. Seu ministério, fundamento na fidelidade e a vontade do Pai, resiste a qualquer teste, entre outras virtude e caráter. A semelhança do cristão com Jesus Cristo. Aqui nós precisamos ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus leva tempo, né? Ser parecido com o Mestre leva tempo. Mas nós estamos nessa luta e aos poucos nós iremos ser parecidos um pouco com Jesus. Amém, queridos? Entre as definições oferecidas pelo dicionário, as que mais encaixam com os que estamos estudando aqui são os seguintes: conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo de pessoas, modo de ser ou de se comportar, próprio de um indivíduo, temperamento. Em outras palavras, o caráter tem a ver com a essência ou a natureza do ser. E no caso de Jesus Cristo, o seu ser absolutamente santo, puro, bom e misericordioso, entre outras qualidades. Mas os seres humanos, mesmo os nascidos de novo, possuem a natureza pecaminosa dentro de si. Está a referência em Colossenses 3.5, versículo 5, amém? E em razão disso, precisam ter seus valores, pensamentos motivacionais e emoções restauradas, reprogramadas e, digamos assim, pela santificação operada pelo Espírito de Deus em um conjunto com as Escrituras Sagradas. Para nós sermos parecidos com Deus, nós precisamos passar por Romanos capítulo 12, verso 2. Não se conformeis com esse mundo. Precisamos passar pela renovação do nosso entendimento. Amém? Para ver coisas boas, perfeitas e agradáveis, vontade de Deus. Amém? Jesus Cristo é um modelo. A Bíblia diz o seguinte do caráter de Jesus: Ele, que é Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentador todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Pelo fato de termos nascido de Deus, 1 Pedro 1:23 é a referência. Pela fé em Jesus, a Bíblia diz que nós tornamos participantes da natureza divina, condições que nos capacitam a mudar da essência, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A referência em 2 Pedro 1:4. Por isso, é correto afirmar que alguns atributos morais divinos são comunicáveis, ou seja, podem, em grande ou pequena medida, a manifestar na vida dos que crerem. Amém? Então, quando nós falamos desses atributos de Deus, nós
possamos aqui, como diz, por isso é correto afirmar que alguns atributos morais divinos são comunicáveis, ou seja, podem, em grande ou pequena medida, se manifestar na vida dos que crerem. Viu que tem pessoas que é tão amáveis, viu que tem pessoas que são tão... dá vontade de ficar perto da pessoa ali, falando de Deus, conversando algo a respeito da vida, do que a pessoa está vivendo. Isso é bom, mas já viu, tem pessoas que você fica perto, dá vontade de você acabou seu dia, você sai bem de casa, você está indo ao trabalho, para alguém, de repente a pessoa conta uma tristeza, uma luta, uma prova, né? Conta de um jeito que a pessoa super potencializa, supervaloriza a prova que ela está passando, e não é assim, né? Tudo nós temos que dar glória e graças a Deus, fazer todas as coisas sem contenda, sem murmuração, como Paulo escreveu aos Filipenses. Então, tem pessoas que são assim, e nós não podemos ser assim. Nós temos que ser sempre pessoas que têm uma palavra para oferecer para um amigo, uma palavra para oferecer para alguém, amém? Uma palavra de conforto, de consolo ou até mesmo de exortação através da palavra de Deus. Estamos chegando ao final. Ser parecido com Jesus leva tempo aqui, ó. Ser parecido com Jesus leva tempo, e levem. Depois de lavar os pés do discípulo, o nosso Senhor ordenou: porque eu vos dou exemplo, para que como eu vos fiz, façais-vos também. Referência em João 13:15. Como vimos, não temos que fazer o que lavar os pés uns dos outros, mas como Jesus fez isso. Quer dizer que servir ao próximo é seguir o exemplo de Cristo por meio do conhecimento. A obediência é a palavra de Deus. Tiago 1:22. Referência. Somada à vida de oração, essa nova forma de viver passa a fazer parte dos nossos traços de elegância do moral de Cristo. Vão aos poucos transparecendo no cristão. Aquele que, entretanto, quer guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aqueles que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 de João 2, do 5 ao 6. Amém? Vamos ler essa 1 de João. Vou deixar aqui com os irmãos, para nós podermos interar mais no assunto. 1 de João, cadê? 1 de João 2, do 5 ao 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, e também deve andar como ele andou. Ou seja, simples. Se nós queremos ser parecido com Cristo, nós temos que fazer e andar da forma que ele andou. Nós precisamos ter o nosso caráter. Comprou, fez a compra, paga. Deu a palavra, cumpra a palavra. Fez o voto, cumpre. Em Eclesiastes, 5 diz: como você fizer um voto, cumpra o voto, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Amém? Então, se você quer ser um pouquinho parecido igual a Jesus, leva tempo. Não é somente a pessoa achar: aceitei a Jesus, levantei as mãos, fiz o voto de confissão, amém? Já vou amanhã comprar um terno, mudar. Não é a roupa, não é o nosso, não é por fora, amém? Mas sim por dentro que vem a mudança. Saber dar sim, saber dar não, saber corroborar de algum pensamento, saber analisar os fatos e fazer igual a Jesus. Como é que é o nosso pensamento? Nosso pensamento, eu tenho que agir igual a Jesus, eu tenho que fazer igual a Ele. Como que eu vou agir nessa situação? Como que eu vou agir, nesse momento? E geralmente a gente acaba vendo isso na hora da ceia, lá em Coríntios 11, diz ali, examinar o homem a si mesmo. Examine o homem, fazer uma examinação, amém? Antes de participar ali da ceia. Essa examinação não é só uma vez por mês na nossa cultura brasileira, mas é todo dia, todos os momentos eu tenho que me examinar. Como é que eu tô? Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Semana que vem eu vou ser melhor do que essa semana. Eu vou ter que estar melhor a cada dia que passa. Eu profetizo que você vai estar melhor a cada dia que passa, porque através da Bíblia, da leitura, dos ensinamentos que nós somos passados para os irmãos, nós iremos nos tornar pessoas melhores. Amém?
Você que chegou até aqui, obrigado. Amém? Não esquece de deixar o seu link, não esquece de deixar ali o seu link, não esquece de deixar ali o seu joinha, não esquece de se inscrever no nosso canal, amém? Para chegar em outras pessoas o resumo da nossa revista e vai agregar valores em muitas vidas, amém? Voltando aqui, portanto, o verdadeiro seguidor de Cristo não fica apenas no aprendizado. Grave isso. Portanto, o verdadeiro seguidor de Cristo não fica apenas no aprendizado, amém? Mas com o tempo, a sua forma de pensar e de falar, principalmente agir, vão mudando e se manifestando naturalmente na sua conduta diária e determinado seu estilo de vida. Pedro escreveu: por isso, cingido os vossos entendimentos, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Está em 1 Pedro 1, versículo 13 ao 16. Portanto, se a perfeita imagem de Jesus é o destino de todo cristão genuíno, portanto, ser a perfeita imagem. Tem gente que está lutando para ser a perfeita imagem de Jesus. É uma ótima escolha, irmão. Continue perseverando, continue lutando, que Deus ele vai te honrar. Tem algumas referências para nós? Romanos 8:29, 1 Coríntios 15 ao 49. Amém? Vamos chegar à conclusão e ao final. Amém, queridos? Conclusão, um texto que resume bem a presente lição é o seguinte: portanto, Jesus habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Como vimos em Jesus Cristo, reside toda a plenitude de Deus. E esse caráter perfeito vai aos poucos se materializando em nós. À medida que perseveramos no discipulado de Jesus, um dos seguidores de Cristo pediu-lhe: Senhor, mostra-nos ao Pai, isso nos basta. Aos que ele portantemente respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai. A referência em João 14:9. Jesus reproduzia comportamentos do Pai com a perfeição. Por isso disse: eu e o Pai somos um. Que nós venhamos na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia, nós mostrarmos o nosso comportamento para as pessoas como o comportamento de Jesus. Como que ele iria agir, falar, pensar, andar, se mover. Um cristão genuíno, um cristão de verdade, ele carrega as características de seu Pai, de seu Criador. Um cristão de verdade. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então nós somos pequenos Cristos na terra. Nós iremos seguir o que o Mestre Jesus passou para nós. Quando ele estava no seu ministério em vida, ele disse que ele e o Pai seriam só, ou seja, ele herdava características, a semelhança dele e do Pai. Meu irmão, que nós possamos carregar a característica, a semelhança de Cristo em nós. Como eu disse, ser igual a Jesus, ser igual a Deus, leva tempo. Mas o Espírito Santo, que é o Consolador, ele está mudando e transformando a nossa vida. Mudança de hábito. É através da palavra de Deus. Mudança de caráter, através do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que o seu caráter, que os seus hábitos vão mudar e que nós iremos ser semelhantes a Jesus Cristo. Que o bom Deus te abençoe. Que o bom Deus continue te guardando e te perseverando. Meu irmão, que nós possamos ser igual a Jesus em todos os momentos. Obrigado por chegar até aqui. Estamos chegando até o final. Que Deus venha continuar abençoando, guardando você, a sua igreja. Você que ainda não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, use. A editora UBPC, ano após ano, tem trabalhado para o melhor para nós.
e tem sido de muita valia. Que o bom Deus venha te abençoar e te guardar. Não esqueça de deixar o seu like aqui, é muito importante para nós, se inscrever, ativar o sino das notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?